pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Debate na Pista, quadro do BNP, em que nós discutimos e analisamos o final de semana de corrida e tudo o que aconteceu no último GP. Eu sou Julia Arruda, setorista da AlphaTauri, e minhas parceiras que estão comigo hoje certamente têm muita coisa para falar depois do que aconteceu nessa corrida. Primeiro de tudo, seja muito bem-vinda, Aline, nossa setorista da Red Bull. Oi, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. Estou muito feliz. E a gente tem bastante coisa para falar nesse debate. Tenho certeza que vai ser muito legal. Com certeza. E também nossa setorista da Mercedes, seja muito bem-vinda, Aline. Boa tarde, meninas. Boa tarde, pessoal. Muito feliz de estar aqui de novo. Sempre um prazer. Obrigada pela presença de vocês, meninas. É um prazer. Então, sem mais delongas, vamos aos tópicos, porque tem muita coisa para a gente comentar desse final de semana, né? Austin sempre traz corridas bem interessantes, mas eu acho que essa foi um pouco diferente do que a gente estava acostumada nos últimos anos. Então, começando com você, Aline, faça a sua análise sucinta do final de semana, dos treinos, da quali e tudo mais. Bom, começando pelo TL1, a gente teve a presença dos pilotos que vieram testar os carros, né? Alguns pela primeira vez, outros já tinham testado antes. Acredito que todos tenham saído bem. As equipes comentaram que eles entregaram o que as equipes estavam esperando. E a gente também teve a notícia de que o Sargent vai poder ser piloto da Williams também na próxima temporada, se ele conseguir os pontos da superlicença. Então, tenho certeza que para ele deve ter sido uma oportunidade tanto para mostrar, né, o que ele precisa, que ele tem o que precisa para a próxima temporada. No TL2, a gente teve a surpresa do Ricardo lá em cima, então o Ricardo, que ama Austin, já não teve uma quali tão boa, mas o treino livre dele, pelo menos, foi conseguir colocar a McLaren no topo. Falando um pouco da quali agora, a gente teve a surpresa do Ricardo, né, ficar fora no Q1, ele já ficou algumas vezes esse ano, mas acho que o que mais pegou foi o Ocon ficando fora, que a Alpine vem num ritmo muito forte durante a temporada, e ele caindo no Q1 já ia ter a punição, né, na questão do que ele trocou o motor e tudo mais, então já não foi uma coisa tão boa para ele. O restante, Carlos Sainz fez a pole, o Leclerc já ia tomar a punição também, mas ele queria ter ficado em primeiro para conseguir uma posição um pouquinho melhor, mas não conseguiu. Tiveram outras pessoas também que tomaram punições, então a gente teve uma quali que não valeu tanto assim, em questão de já formação de grid. Algumas pessoas foram promovidas, né, para conseguir, enfim, posições diferentes por conta dessas punições. Eu, particularmente, não sei vocês, acho muito chato, porque a gente sabe que o piloto vai ser punido, então a gente olha lá em cima e fica, mas não vai ser assim. Então, às vezes, tira a chance de um outro piloto de passar para Q2, para Q1, para Q3, no caso. Então, fica naquela coisa, podia ter outra pessoa, curiosidade, mas, enfim. Eu acho que o importante é que isso sempre gera largadas muito interessantes. E esse final de semana teve uma largada um tanto quanto caótica. Esse é o nosso tópico, que eu quero perguntar para ele, para você comentar sobre essa largada, que teve o Carlos Sainz, Russell e vários outros incidentes. O que não faltou foi incidente nesse GP, né? O Alonso, que virou muita piada na internet, dos dando grau, Stroll, Vettel e uma galera ali. Então, a corrida, eu achei, no geral, foi ok, né? A gente teve essa largada meio caótica, com o Sainz batendo logo na primeira curva, que ele poderia conseguir estar ali entre os 3 primeiros, se ele não tivesse tido que abandonar. Mas, no geral, achei a corrida ok, boa. Para a Mercedes, então, para o Hamilton, foi uma corrida muito boa. Ele conseguiu colocar o carro no ritmo bom, conseguiu conversar, que era uma coisa que a gente queria há muito tempo, né? Desde o início da temporada, que a gente não tinha visto isso ainda. O Alonso, que falar do que aconteceu com aquela batida, foi muito forte. Ele voou, literalmente. Confesso que eu fiquei um pouco assustada, mas logo ele voltou para a corrida. E, gente, ele chegou a P7. O que foi aquilo? Depois de ter voado, literalmente, ele conseguiu voltar para a corrida, fez uma corrida incrível. O Charles também teve uma corrida de recuperação ótima. Eu acho que, assim, no geral, ela entregou bons momentos, mas no final não tem como o Verstappen voando. Ele teve quase 12 segundos de pit por um erro da Red Bull, e mesmo assim ele conseguiu vencer. Então, assim, a gente já sabia algumas corridas atrás que eles estavam, tanto ele quanto a Red Bull estavam com as mãos nos dois campeonatos, e não teve jeito. Era só um momento, né? Que ele conseguiu um pouco antes, mas a Red Bull já estava... Era para ser deles mesmo, eles estão fazendo uma temporada incrível, e mesmo com um erro, ele conseguiu ganhar a corrida.
Eu achei muito interessante o tweet da própria Aston Martin, que, né, pô, o Vettel tá liderando ali, nossa, último momento, o Vettel liderando o GP, e depois ele entra no pit, acaba a corrida de Sebastian Vettel, a alegria durou pouquíssimo, mas pelo menos o print é eterno. É igual o Mick Schumacher no Japão, o print é eterno dele liderando a corrida, entendeu? Poucos têm essa experiência, é o que vale a pena. Eu quero jogar só uma perguntinha, assim, polêmica para vocês. Lance da largada, do Sainz e do Russell. Culpa do Sainz, culpa do Russell, incidente de corrida? Fiquem à vontade aí para resposta de vocês. Sinceramente, eu fiquei muito em dúvida nessa questão, porque, assim, não tinha muito o que o Russell fazer, estava muito apertado, muita gente junta. O Sainz tentando se defender do Verstappen, na verdade, tentando recuperar, né, a posição do Verstappen, ele também não tinha muito o que fazer, era aquilo, ele ia perder totalmente. Então, assim, todo mundo disse, o próprio Russell admitiu e que então provavelmente ele sabe que tinha alguma coisa que ele poderia ter feito para ter ido melhor. Mas eu sinceramente não tenho tanta certeza assim se realmente foi 100% culpa do Russell. Eu acho que ele não tinha muito para onde ir ali naquele momento. E você, Anne, concorda ou pensa diferente? Acha que foi Não, sim? concordo com a Aline. Assim, eu acho que o Sainz poderia ter tomado um pouco mais de cuidado, já que ele estava na pole. Ele perdeu a pole, mas só que ele poderia reconquistar. Então, assim, acho que ele foi um pouco afobado de querer tentar logo no início, assim, e acabou abandonando, entendeu? Mas o Russell já disse que também teve uma parcela de culpa. Então, assim, eu acho que os dois foram muito além do que era para ter sido, entendeu? Acho que os dois passaram um pouco do limite. Mas, assim, não acho que cabia tanto uma punição pro Russell, sabe? Não sei, acho que eu fiquei meio na dúvida sobre isso. Lance complicado, lance interpretativo, né? Cada um vai de um jeito e gerou essa punição pro Russell, chato, mas, enfim, se ele mesmo fala que ele assim, né, tem um parcela de culpa, aí não tem muito que a gente possa fazer. Mas apesar que tenha tido esse lance tanto quanto interessante na largada, acho que a parte interessante de disputa mesmo foi Hamilton e Verstappen, né, no final da corrida. Mercedistas de todo o Brasil tiveram um momento de esperança, um momento de acreditar que seria possível, novamente em Williams, acontece. Mas acho que, independente do que aconteceu, o fato é, as brigas de Hamilton e Verstappen são interessantíssimas. São brigas que dá gosto de ver o esporte, de ver os dois acirrados, é para lá, para cá, um passa e depois outro devolve. E também tem muito a ver com as estratégias que as equipes, né, escolheram para esse GP. O pitch da Red Bull, que, entre aspas, milagrosamente deu errado, né, que é uma coisa que a gente não está acostumado a ver, um pitch da Red Bull dá errado. E aí a estratégia ali do undercut da Mercedes, acho que foi um ponto alto da corrida. E eu queria sua análise, Aline, sobre essa disputa de Hamilton e Verstappen no GP de Austin. Bom, acho que Hamilton e Verstappen para sempre vai entregar muito pra gente, né? Nem que seja por uma voltinha só, ou uma curva, a gente sempre vai ficar lá, vai lá, vai lá, vai lá. Lembrando o campeonato do ano passado, mas eu acho que, assim, obviamente o Verstappen tem um carro mais rápido, tava com um pneu melhor também no momento, então era meio que inevitável. A gente viu que o Hamilton deu tudo de si, como sempre, né? 7 vezes campeão mundial, não tem como você passar assim tão fácil também. Então ele tentou ao máximo, mas não tem como. O Red Bull esse ano não dá. E também deu para fazer tirar aquele print, né, do Hamilton liderando na frente do Verstappen, então a torcida mercedista deve estar assim, felizona. O print é eterno, então o print ficou lá. Tópico sensível, tá? Acho que é melhor a gente esperar um pouquinho para falar desse print aí, porque 6 voltas, né? Eu acreditei, tá? Confesso que eu acreditei. Mas, enfim, e aí não é a primeira vez que acontece isso essa temporada, né? Do Hamilton chegar perto, ele tem muito para ganhar, e aí alguma coisa acontece que, ao meu ponto de vista, é alguma coisa que vai além dele, né? Então, na Holanda, que ele estava muito perto, foi problema da Mercedes, ele não fez nada de errado, foi erro da equipe. Dessa vez, não é nem erro, mas o carro não aguenta, né? Então, se tivesse um carro competitivo igual os anos anteriores, com certeza seria uma disputa bem mais complicada. Até, não precisa nem ser de 2020, assim, mas o carro é de 2021 mesmo. Acho que daria uma briga ainda mais interessante. Mas a Mercedes perde muito na reta, né? É nítido que com o DRS ali não funciona, não vai. Então, nas curvas, inclusive, o Hamilton ainda estava, ao meu ponto de vista, melhor que o Verstappen. E aí, tá saindo da pista, hein? Hamilton, tá saindo da pista, fica de olho. Aí o próprio Hamilton sai da pista. Mas a Mercedes não tá aguentando, né? O carro não aguenta
essa reta e toda aquela retona da largada de Austin não deu, o Verstappen passou, uma bela ultrapassagem, ainda teve o Hamilton um pouquinho atrás, mas não rolou, a realidade da Mercedes é essa. Então, eu acredito que para a Mercedes, que o Hamilton ganhar esse ano, só com uma DNF, talvez, do Verstappen, do Pérez, seja lá quem for outro piloto, porque se for para ser duelo carro a carro, não vai rolar. Por todo o talento que o Hamilton tem, também precisa de ajuda do carro, né? São dois fatores, o piloto e o carro. Então, infelizmente, não foi dessa vez. Quem sabe, México, Brasil, Abu Dhabi, ainda tem umas chances aí. Vamos ver. Enfim, além dos dois pilotos que protagonizaram uma corrida incrível, o Leclerc também fez uma corrida sensacional de recuperação, né? Foi punido, veio de trás, quando você olhou, opa, o Leclerc já tá ali em cima, já tá ameaçando a galera. Infelizmente, ele não levou o campeonato esse ano, né? Brigou e não adiantou muita coisa, porque tá na Ferrari, então tem ali uma bela de uma pedra no sapato. Mas o Leclerc é um grande piloto, fez uma corrida de recuperação sensacional. Eu quero sua análise, Anne, sobre essa corrida do Leclerc. Não, a corrida do Leclerc foi impecável. As duas batalhas que ele teve com os pilotos da Red Bull, tanto com o Verstappen quanto com o Pérez, foi incrível. Eu acho que, assim, o que ele buscava para Austin, que era sair de Austin na frente do Pérez, ele conseguiu, né? Poderia ter sido um pouco mais de pontos à frente, mas, assim, o intuito era estar em vice, né? E ele conseguiu. Mas, assim, a corrida dele foi incrível, incrível mesmo. Nossa, as batalhas, principalmente aquela com o Pérez, foi lindo de ver ele dando aquelas ultrapassagens, foi muito linda. E eu tô feliz, de verdade, pelo Leclerc ter conseguido sair de Austin com o vice-campeonato, pelo menos por enquanto. Pois é, inclusive esse é um tópico que a gente vai falar depois, mas o vice-campeonato tá dando o que falar aí, né? Porque não é só um piloto, tem mais pilotos na briga, então não ficou muito nítido, né? Ah, Verstappen e Leclerc. Ainda tem uma galera que tá chegando, se o Leclerc não ficar esperto, ele tem chance de perder esse vice. Mas é o que a gente fala depois. Agora eu quero ouvir da setorista da Red Bull sobre a própria Red Bull. Que assim, todo mundo fala, né? Red Bull tá impecável esse ano, tá muito boa, tá isso, tá aquilo. Mas eu quero ouvir da própria setorista como é que foi agora a Red Bull campeã do Mundial de Construtores, o Verstappen levou de pilotos, e o Construtores era o que a gente imaginava? Era. Mas ainda assim tem muito a que se comentar, porque esse ano a gente tem que tirar o chapéu para a Red Bull, isso é fato. Sim, exatamente. Eu acho que era uma questão de tempo, né? A Ferrari, no começo, prometeu uma briga pra gente, a gente ficou animado, tipo, vai ter uma disputa, né? Porém, não foi bem o que aconteceu. A Red Bull foi muito superior o campeonato inteiro. Erros, assim, que a gente pode contar, acho que numa mão, se não nas duas, mais uns 2 dedinhos ali já ajudam. Mas, assim, em Austin também a corrida, o Verstappen não começou muito bem, estava com uns problemas ali no carro, acabou que a equipe correu atrás, conseguiu consertar. A questão de pit stop, assim, acho que em anos a gente consegue ver que a Red Bull é né, a melhor em questão de pit stop e eles erraram mesmo. Acontece, porém, eu acho que quando a equipe está indo bem, eu acho que é um conjunto de vários fatores, né? Eu acho que o piloto tem que estar confiante, a equipe tem que estar confiante, os estrategistas têm que saber o que eles estão fazendo ali. E eu acho que esse ambiente de confiança faz a pessoa falar, não, tudo bem, errou, mas a gente consegue reverter. E foi isso que o Verstappen fez, né? Ele reverteu na pista. E eu acho que sim, foi merecido da parte da Red Bull. Enfim, dominância total no campeonato. E aconteceu. A gente teve a Red Bull campeã já. Infelizmente, né, a gente nunca gosta, independente para quem você torça. Não é legal uma equipe ser tão dominante assim, mas a Red Bull conseguiu e total mérito deles. Sem dúvida. Eu acho que um ponto principal é o que você falou, né? É normal que a equipe cometa erros, toda a equipe erra em algum ponto. E a Red Bull teve pouquíssimos e ela errou agora, a partir de agora, ela pode errar o quanto que ela quiser, né? Se ela quiser, ó, faz qualquer coisa, no final de semana não tem problema. Então, mesmo que ela não tivesse dado muito errado para a Red Bull esse final de semana, certamente no outro ela levaria o de construtores ou no próximo, enfim, né? Não é novidade para ninguém. Mas a Red Bull realmente, ano passado ela já estava excepcional, esse ano passou os limites do que a gente achava que já estava no topo, tinha mais, a Red Bull chegou, e agora a gente espera ver nos próximos anos, né? Todo ano os carros atualizam, então a gente nunca sabe se vai permanecer, se vai melhorar, vai piorar,
Mas eu acho que seria mais interessante, como você falou, né, de hegemonia e tudo mais, se tivessem outras equipes nesse mesmo patamar, ou num patamar bem parecido. Porque quanto mais equipes brigando, mais pilotos brigando, mais interessante fica, sem dúvida nenhuma. Agora, vamos falar de uma coisa que gerou uma novela e tanto, que foi Alonso, Fernando Alonso nessa corrida. Foi muito engraçado. Assim, agora sabendo que tá tudo bem, que não aconteceu nada sério, é muito engraçado ver os vídeos dele dando um grau, levantando ali aquela Alpine. O Stroll levemente suicida ali no carro. Foi uma situação um tanto quanto tensa, mas agora um tanto quanto cômica, tragicômica, eu diria. Mas depois o Alonso, o carro tudo quebrado, vai, troca no pit. E depois, quando a gente olha, não temos retrovisor para Alonso. Gerou uma punição, Haas foi atrás, aí a própria Alpine foi atrás, enfim, virou uma novela e tanto. O fato é, Alonso foi punido, perdeu várias punições, várias posições, e com isso os pilotos subiram. Estou tentando lembrar qual foi a posição que ele ficou depois da punição, acho que foi 16º, 14º, por aí. Qual foi, Anne, você sabe? 15º. 15º, obrigada. Então, o fato é, o Alonso perdeu ali umas posições legais, que na corrida ele estava bem. O Alonso, a gente sempre fala, ele tem muita experiência, né? O cara sabe muito bem o que fazer, o que não fazer, mas tem dias que realmente não dá. Então, eu quero saber de você, Anne, como é que foi toda essa novela dessa punição ou não? Acha que foi justa a reclamação da Haas, o contraponto da Alpine? Como que você analisa isso? Assim, eles estavam no direito, né, de falarem o que eles achavam que estava errado, mas eu acho que foi por ter esperado tanto tempo a FIA, né? Enfim, poderiam ter visto antes e mandado ele entrar nos boxes. Eu acho que ele lutou tanto, coitado, para chegar em P7, que eu acho que esperar tanto tempo depois para dar punição para ele, eu acho que foi um pouco porque a corrida dele foi impecável, gente. Ele voltou lá atrás, ele conseguiu chegar em P7. Então, assim, por mim, eu acho que podiam, né? Já que tantas vezes eles dão uma fechada de olho para as coisas que acontecem, eu acho que não precisaria de tanto. Poderia ter levado punição, mas não, acho que não tanto, assim, no meu ver. Mas é isso, né? Infelizmente, a FIA. Eu acho bem mais interessante quando as punições também acontecem na pista, porque aí tem chance do piloto, né? Ele paga a punição ali no box, e aí ele pode tentar ir atrás, tentar meter o louco numa outra estratégia. Agora, quando é depois, não tem muito o que fazer, né? É claro, tem casos que demoram, porque tem que ter toda uma análise, casos mais sérios. Agora, quando é uma coisa um pouco mais simples, a gente fica tipo, pô, não dava para ter resolvido ali, né? Põe os comissários um pouquinho de lado, vamos conversar, vamos analisar isso aqui. Então dá aquela sensação de, poxa, principalmente para o Alonso, né? A gente está falando do ponto de vista de quem assiste, quem acompanha, imagina para ele, tipo, saco, cara, meu retrovisor caiu, agora a culpa é minha, eu ainda tenho que perder um monte de posição. Mas, enfim, né, acontece, ficou aquela reclamação da rádio um lado, a Alpine para o outro, certamente isso ainda vai gerar muita nota de repúdio, muita coisa de reclamação, mas provavelmente o resultado dessa punição não vai mudar, ficou por isso, e, né, vai ter que apenas aceitar e seguir para a próxima corrida. Agora, voltando para um tópico que a gente citou brevemente anteriormente, eu acho que é uma das partes mais interessantes agora, já que o campeonato foi decidido, é o vice, né? Porque a gente viu, o Verstappen obviamente ia ganhar o Mundial de Pilotos, foi muito tranquilo, muito disparado, mas atrás vem Leclerc, e aí vem Sérgio Pérez, aí vem Carlos Sainz e também George Russell. Então, eu acho que os quatro, matematicamente, ainda tem chance, né? Provavelmente, do meu ponto de vista, vai ficar entre Leclerc e Pérez. Mas tudo é possível, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, como os carros vão estar, como os pilotos vão estar. Então, acho que tem muita coisa que pode acontecer. E nessa reta final, em pistas interessantes que vem pela frente, México, Brasil, Abu Dhabi, acho que tem muita coisa que pode ser comentada. E eu quero saber de você, Aline, o que você espera desse vice-campeonato agora? Bom, acho que só voltando um pouquinho no tópico anterior, só para fazer um comentário, eu acho que o que mais pega no problema aí da questão do Alonso não é nem a questão da punição, porque realmente, quando tem alguma avaria no carro, geralmente eles recebem uma bandeira para ir, né, consertar e tudo mais. O detalhe é a falta de critério da FIA. Eu acho que isso é o que pega mais, porque o Pérez também estava, né, tecnicamente com um pedaço da asa saindo, e a FIA também não interferiu. E aí chegou no Alonso, também não interferiu. Então, assim, seria um critério sendo levado em conta que, ok, vai prosseguir. Só que aí eles vêm e me punem o Alonso e o Pérez continua, né, sem punição. Então, assim, essa falta de critério é o que pega nas questões das punições. Lógico, você também demorar tanto assim para dar uma punição, se o cara tivesse, tipo, no pódio,
Aí ele teria comemorado, tirado foto, feito tudo aquilo, para depois uma punição e jogar ele, tipo, para 15º. Tipo, não é que, sabe, é uma coisa assim, chega a ser bizarro. Mas entrando no tópico da questão do vice-campeonato, acho que com certeza a Red Bull não deve estar feliz que o Pérez não conseguiu manter a questão do vice, já a Ferrari deve estar já mais feliz, porque já não conseguiram o primeiro, imagino que, né, o vice-campeonato para eles é o que eles precisam, eles querem, porque eles tiveram um carro competitivo, mas por falhas deles próprios eles não conseguiram, né, seria uma lástima o coitado do Leclerc não conseguir nem o vice-campeonato. Atrás, né, dos dois tem o Russell, que, assim, o que falar do Russell, né? Campeonato, assim, primeiro ano na equipe, lógico, a equipe não tá com o melhor dos carros, mas tirando literalmente leite de pedra, porque ele consegue pontuar nas corridas, ele é muito consistente. Então, o Sainz também. Eu não tenho nem o que dizer do Sainz, porque é muito azar para uma pessoa só. Eu fico impressionada a cada corrida que eu assisto o quanto o Sainz consegue se superar em questões de azar. Então, assim, ele também tá fazendo o que ele pode ali dentro, sempre tem alguma coisa que dá errado para ele. E se o Leclerc e o Pérez não abrirem os olhos, tem gente atrás querendo, falando, opa, eu tô aqui também, eu tô na disputa ainda. Mas dificilmente eu acredito que o George e o Sainz consigam ganhar nesse vice-campeonato. Agora, a briga entre o Leclerc e o Pérez, com certeza vai prometer nessas últimas corridas, e é o que a gente está de olho. Sem dúvida, tem muita coisa interessante para acontecer. E isso que você citou da punição de chegar depois, me lembrou muito o Interlagos 2019, né? Que o Hamilton teve aquele acidente com o Albon, e que nitidamente geraria uma punição para o Hamilton. E aí ele sobe no pódio, tira as fotos, e aí depois tirou a chance do Sainz de estar lá no terceiro lugar. Só depois de umas horas saiu, acho que ele caiu para oitavo, alguma coisa assim, foi lá para trás, e o Sainz, depois eles tiveram que estourar champanhe ali no box, né? Porque não tinha mais o que fazer. Inclusive, isso já aconteceu com o Sainz mais de uma vez. O Sainz já teve aspectos de conseguir, tipo, acho que tem até uma zoeira na internet que o pessoal fala que o Sainz sempre consegue um pódio depois. Então, se você ganhou um pódio e o Sainz está em quarto, toma cuidado. Realmente, o Sainz e azar, né, é impossível não estar junto na mesma frase, né? A gente até fez um tweet sobre isso no tweet do Batom na Pista, no Twitter do Batom na Pista, porque não dá, cara, é incrível, nunca vi um piloto tão azarado assim. E até a Ferrari, quando está se recuperando, está melhorando, né? Não, sempre tem alguma coisa que vai dar errado. Acho que ele precisa realmente de um banho de sal grosso, alguma coisa, precisa ir atrás de se vender, porque não tá fácil, não tá fácil a vida para ele. Mas, enfim, né? Acontece. E o ponto é que esse vice-campeonato está bem interessante de ver. Está mais interessante do que o campeonato em si, né? Que já ficou decidido há um bom tempo atrás. Interessantes serão as próximas corridas. E chegando no último tópico, que é justamente a expectativa para o México, próximo GP. México, ano passado, né? Foi muito interessante para os pilotos da Red Bull. É uma pista que a Red Bull tem tranquilidade. Acho um GP um tanto quanto interessante. E eu quero saber de vocês duas, quais são as expectativas, o que vocês imaginam? Tem aposta para pole position, para vitória, para um pódio? Não tem nenhuma ideia? Eu quero saber o que vocês acham que pode acontecer no GP do México, começando com você, Anne. Olha, eu acho que o Pérez vai dar tudo de si, né? Porque ele vai estar em casa. Acho que provavelmente o Max pode dar uma ajudada nele ali, uma coisinha ou outra, porque realmente é a casa dele, né? A família dele vai estar toda lá. E ele está buscando esse vice-campeonato. Então, assim, eu acho que a gente pode ver coisas bem legais na corrida. Aliás, no final de semana inteiro. Mas eu chego aqui com o meu coração mercedista, torcendo por uma vitória, ou pelo menos pódio dos meninos Mercedes. E espero que seja uma corrida boa, que não seja nada monótona, que a gente veja bastante coisa na pista mesmo, nada de punição fora de pista, nada disso. A gente quer ação mesmo na pista e no GP inteiro, que espero que prometa alguma coisa e cumpra. Eu acho que, na minha opinião, a parte mais interessante de qualquer GP do México é o pai do Sérgio Pérez. Assim, acho que ele é um entretenimento à parte. Não precisa de mais nada. Você coloca só o pai dele, pronto, acabou. E, tanto quanto curioso, né? O pai do Sérgio Pérez, todo ativo na política do México. E o GP do México acontecerá justamente no segundo turno das eleições presidenciais aqui no Brasil, né? Então, vai ser assim, um olho no peixe, um olho no gato, na operação. Vai ser muito, muito interessante assistir os dois. Então...
E você, Aline, quais são as suas expectativas para o México? Assim, eu particularmente imaginei que a Red Bull, desde Austin, fosse dar um foco maior para o Sérgio Pérez, né? Achei que fosse um foco bem maior do que aconteceu. Agora, no México, eu permaneço com essa expectativa, justamente pelo que você mesma falou sobre essa briga do vice-campeonato, que provavelmente está entre Sérgio Pérez e Leclerc. Você, quais são as suas expectativas para esse GP? Bom, eu acho que por ser um GP curto, né, um circuito muito curto, e também não tem muita chance de ultrapassagem, então acho que todo mundo vai dar a vida na qualificatória para conseguir um melhor lugar, porque se depender da corrida, só tem aquela reta que a galera tenta ultrapassar, mas também nem sempre é o suficiente, principalmente para os carros que não são tão bons de reta. Então, eu acho que a qualificatória vai ser um ponto alto, e aí vai depender de muita coisa, porque tem pilotos que ainda precisam trocar motor, que já não estão com aquela potência toda. O Max é um deles, então acredito que talvez a Red Bull foque no Pérez e tente já trocar o motor do Max pensando já em Interlagos. Mas não sei também, possa ser que não, que a Red Bull deixa já para querer fazer um Hamilton 2021 e com sprint e tudo mais. Então, eu acredito que não vai ser uma corrida com muitas coisas acontecendo, mas eu acho que a quali que vai prometer bastante. E claro, né, não podia deixar de comentar, muito foco no pai do Pérez, por favor, a gente está esperando por isso. É o ano todo esperando por isso e vocês têm que entregar pra gente. Eu acho que ele tinha que estar no pódio, porque o pódio do México é sensacional, né? É lindo, de carro, é toda uma coisa toda fantasiosa. Acho que tinha que deixar o pai do Sérgio Pérez atrás, independente de quem é. Pode ser que o Sérgio Pérez tenha abandonado, eu acho que o pai dele tinha que, sei lá, é a emoção de sempre. Mas, enfim, as expectativas geralmente são essas, né? Red Bull, assim como esse ano inteiro, a expectativa sempre foi a Red Bull, não tem muito o que falar. Mas no GP do México, né, do ano passado, provavelmente será a mesma coisa, agora talvez com um foco no Sérgio Pérez. Vamos ver, final de semana tá aí, já tá chegando. Quem sabe, né? Tudo pode acontecer. A gente espera que tenha um pouquinho mais de emoção no GP, que não costuma ser tão emocionante. Quem sabe, a esperança é a última que morre. Então, esse foi o debate na pista de hoje, pessoal. Meninas, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. Aline, muito, muito, muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Volte mais vezes. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre os nossos carrinhos andando em círculos. Eu espero poder voltar aqui e comentar mais com vocês nos próximos debates. Sem dúvida. E você também, né? Seja muito bem-vinda. Falo bem-vinda, até parece que vocês nunca vieram, né? Já são da casa, mas ainda assim, seja muito bem-vinda. Foi um prazer ter você aqui conosco e volte mais vezes. Muito obrigada, meninas. O prazer todo meu. Espero estar aqui nas próximas. Faltam ainda 3 corridas para terminar o ano. Então, vamos ver. Vamos fazer mais debates aí, gente. Quero agradecer também, especialmente a Mel, nossa Big Boss, que trabalha sempre nos bastidores, atrás das câmeras desse programa, para que tudo funcione certinho. Muito obrigada por tudo, Mel. Um beijo para você. E um obrigado especial a você que nos assistiu. Não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar com seus amigos e seguir o BNP em todas as nossas redes sociais, @batonapistaf1. No Instagram nós já somos 500 seguidores e nós agradecemos muitíssimo a vocês que estão sempre conosco. Muito, muito obrigada de verdade. E é isso. Um beijo e até o próximo debate na pista.